Boa tarde para todos. Estamos aqui mais uma vez diante de Deus, diante desse ambiente de oração a qual estamos construindo ao meio-dia, com o intuito de buscarmos o Senhor para que Ele possa abençoar as nossas vidas. Eu já tenho alguns anos que nós nos convertemos, já tem alguns anos que nós estamos pastoreando, e sempre que nós chegamos na igreja, nesse ambiente, a gente tem o desejo de buscar o Senhor, o desejo de fazer a diferença. Nosso coração queima pela ação, pelo movimento do Espírito Santo. E dentro desse ambiente nós crescemos buscando o Espírito Santo, buscando a palavra, a direção, o conhecimento, para que nós pudéssemos vivenciar esse movimento do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E muitas vezes nós, em oração, em consagração, a gente vivenciou muitas coisas grandes, muitas coisas boas do Espírito Santo. E o meu coração, ele arde, ele queima por esse ambiente, não somente num ambiente de uma consagração ou num ambiente de oração, num período, mas um mover maior dentro da igreja, dentro da sociedade, no ambiente do nosso estado, cidade e país. Nós vemos a história do avivamento, de alguns avivamentos, de alguns moveres do Espírito Santo, como a Rua Azusa, País de Gales e outros países que foram impactados, outros avivamentos que vieram. E o nosso desejo é buscar esse ambiente mais uma vez para as nossas vidas. A igreja brasileira hoje ela passa por um processo, não todas, mas a grande maioria, por uma frieza espiritual, onde nós conseguimos atrair para dentro da igreja muita coisa boa. A igreja hoje a igreja brasileira é uma igreja próspera, uma igreja rica, é uma igreja que tem condição financeira, uma igreja que tem como fazer. Mas nós perdemos essa unção do Espírito Santo, onde há uma transformação de vidas, há um mover poderoso, onde as pessoas conseguem se achar, conseguem se encontrar, conseguem se realizar em Cristo Jesus. Eu vejo e percebo que muitos lugares, muitas igrejas, ainda estão perdidas, as pessoas estão perdidas dentro da igreja, apesar de ser consagrado, de estar trabalhando, de estar se movimentando, mas ainda existem feridas, ainda existem problemas, adversidades que as pessoas não conseguem vencer. E o Evangelho nos leva a esse ambiente de transformação, de edificação, onde nós crescemos, avançamos no Senhor. Então nós resolvemos orar e clamarmos ao Senhor para que Ele pudesse nos trazer estratégia, nos trazer um ambiente, uma atmosfera onde nós voltamos a essa prática da oração, de realmente buscarmos o Espírito Santo. E por isso eu me coloco aqui diante de vocês, diante da igreja, diante do Senhor, em primeiro lugar, clamando e chamando a atenção do Espírito Santo sobre as nossas vidas, pedindo que Ele venha intervir, que Ele venha agir, que Ele venha falar, que Ele venha direcionar as nossas orações, que Ele venha nos ensinar o que fazer para que Ele possa manifestar outra vez na igreja, que a igreja primitiva, a igreja de Atos Apóstolos, a igreja do Evangelho pleno, genuíno, aonde entrava, transformava, edificava, renovava, curava as pessoas, possa mais uma vez nascer, mais uma vez fluir, que o pecado, que a visão humana, que todos os pensamentos do mal seja repreendido, e que realmente o amor de Cristo, o reino de Cristo seja implantado dentro de nós de uma forma sobrenatural. E por isso nós decidimos vir para a igreja, orar um pouco mais, clamarmos um pouco mais, para que a graça dele possa fluir em nós. Nós estamos aqui orando às 5 da manhã até às 6, e nós estamos orando ao meio-dia até meio-dia e 40, meio-dia e 35, a gente ora para que o Senhor possa nos abençoar. Então neste momento eu quero te chamar para orar comigo, para clamar comigo, em favor deste avivamento, desta transformação, desta graça de Deus sobre o ambiente, sobre as nossas vidas, aonde a gente consegue vencer os problemas, as adversidades. A palavra em lugar nenhum vai dizer que a gente não vai sofrer, que a gente não vai padecer, que a gente não vai passar por adversidade, que a gente não vai ter o dia mau. Mas ela diz que nós vamos vencer esses dias, que nós vamos vencer essas obras malignas. Então eu creio nisso, homens e mulheres que muitas vezes não conseguem fluir, crescer,
Nós cremos, acreditamos que há uma palavra de Deus para nós, e haverá um crescimento nesta casa, nesta família, haverá um crescimento no seu ministério, na sua igreja, haverá um crescimento na sua empresa, haverá um crescimento dentro de você em relação ao conhecimento de Deus, porque é isso que o Espírito Santo quer trazer a nós. E para isso acontecer, a primeira coisa que temos que fazer é nos arrependermos, é voltarmos ao primeiro amor, é voltarmos às práticas de buscarmos o Senhor para que Ele venha intervir em nossas vidas e trazer a nós a direção, o entendimento, a capacitação. Não é só você chegar e dizer: Senhor, me perdoa, perdoa as minhas fraquezas, perdoa os meus pecados. Não, a gente saber por que estamos pedindo perdão, a gente saber realmente por que estamos errando, a gente saber realmente por que nós estamos nessa situação, e esse sentimento vem através do Espírito Santo, que traz esta graça em nós de entendermos, e quando nós entendemos o nosso erro, nós entramos num ambiente de arrependimento e buscamos a graça de Jesus sobre nós, e nesse momento nós nos humilhamos, e a palavra fala que quando nós nos humilhamos, o Senhor vem sobre nós e nos exalta. Então que neste momento, você ora comigo neste momento, pedindo ao Senhor que traga em nós esse arrependimento, essa transformação, que nos leve a entender por que nós muitas vezes não fluímos, não crescemos, não prosperamos, porque as coisas estão tão difíceis para nós, porque muitas vezes nós estamos fora do propósito de Deus. Então neste momento eu começo a oração dizendo assim: Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui mais uma vez. O nosso propósito aqui não é trazer palavras, não é explicar nada, mas sim orar. O propósito é orar, porque são muitas palavras, são muitas mensagens colocadas diariamente na internet. São muitas palavras diariamente lançadas sobre as pessoas. São muitas vozes, ó Deus. Pessoas profetizando e dizendo que vai acontecer, que vai ser, que vai, mas muitas vezes não está indo, Senhor. As coisas continuam paradas, as coisas continuam não rompendo. O sentimento dentro de nós ainda não é um sentimento de alegria, de paz, porque a gente olha e vê que algo está faltando, que muitas vezes não estamos alinhados à visão, à revelação, ao conhecimento natural, ó Deus, daquilo que o Senhor quer fazer. Estamos envolvidos com sentimentos, com ambientes, estamos envolvidos, ó Deus, com sonhos, mas não estamos envolvidos, ó Deus, com as suas verdades, com a sua palavra, com a sua pauta, Senhor, com aquilo que o Senhor quer trazer, com aquilo que o Senhor quer realizar através de cada um de nós. Então, neste momento, eu entro em oração, clamando ao Senhor que venha sobre nós, através do Espírito Santo, nos ajudar a compreender esses ambientes, para que nós possamos sim, buscarmos o perdão pelos nossos pecados e falhas, Senhor. Porque se estamos passando por alguma adversidade, se estamos, ó Deus, sofrendo alguma coisa, e a gente não consegue sair, Pai, algo está errado, porque a Tua palavra diz que toda adversidade que virá sobre nós, o Senhor vai dar uma porta de escape, o Senhor vai nos dar sabedoria para que a gente possa passar pela adversidade. Passar pela adversidade, por luta, não é sinônimo, ó Deus, de estarmos em pecado e em erro, ó Pai. Isso mostra que nós somos vivos, estamos na terra ainda. Enquanto estivermos aqui, haveremos de passar por provações, por dificuldades, ó Deus, por todos os ambientes. Mas a Tua palavra garante que nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que nós vamos romper, que nós vamos sobressair, que nós vamos atravessar, ó Deus, essa adversidade. Por isso a Tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Depois de um dia, ó Pai, vem outra noite, outra adversidade, mas virá outro dia, ó Pai, e nós vamos vencer mais uma vez. Mas muitas vezes o que está acontecendo é que os irmãos de hoje, a igreja de hoje, ela vive na mesmice, ó Pai. É o mesmo ambiente de 10 anos atrás, é o mesmo ambiente, ó Pai, do ano passado, é a mesma adversidade, é a mesma luta, é a mesma contenda, é a mesma fala, Senhor. E esse ambiente não é normal dentro da Tua casa, Senhor, porque a Tua palavra diz que nós íamos viver em novidade de vida. Então eu não estou aqui dizendo, ó Pai, que nós não vamos passar por adversidade, que nós não vamos ser provados, que nós não vamos ter o dia mau. Não, eu estou dizendo, ó Pai, que quando esse dia chegar, quando essa adversidade chegar, nós teremos a palavra, Senhor, nós teremos a direção, nós teremos o conhecimento de como sair, porque a Tua palavra diz que a luz está sobre nós. Essa luz fala de conhecimento, ela fala de revelação,
revelação, ela fala de sabedoria, ela fala de discernimento, ó Pai, de nós sabermos o que fazer diante da luz, ó Deus. A gente olha o ambiente, a gente sabe aonde ir, a gente conhece a saída, a gente sabe, ó Pai, o que a gente deve fazer para chegar do outro lado. Na escuridão, ó Pai, a gente não consegue, a gente se perde. Mas a Tua palavra fala desse conhecimento, dessa revelação, desse entendimento. E é nesse ponto, ó Pai, que eu acredito, Senhor, que nós sim vamos passar pela adversidade, mas nós vamos vencer todas as adversidades, ó Pai. Satanás não terá poder de prender a igreja. Satanás não tem poder de prender os Teus filhos, os Teus servos, de amarrar esse casamento, de amarrar a vida financeira dos Teus filhos, de amarrar a vida espiritual deste obreiro, deste pastor, desta igreja. Então que essas forças malignas, ó Deus, elas têm que ser derrotadas pelo poder do sangue de Jesus. Ela tem que ser destruída, Pai. Em nome de Jesus, nós adentramos a este ambiente de oração, clamando aos céus, para que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir, para que o Teu Espírito Santo venha nos ensinar, para que Ele venha nos guiar, para que Ele venha nos mostrar como nós devemos fazer para sobressairmos, ó Pai. A Tua palavra nos revela, Senhor, os segredos. Ela nos mostra, Senhor, aquilo que os homens antigos, homens de Deus do passado fizeram. Pai, que o Senhor venha sobre nós e nos capacite neste momento, trazendo em nós o discernimento, que o Teu Espírito Santo nos ensina a orar, nos ensina a clamar. A Tua palavra diz que quando Moisés chegou e começou a clamar, o Senhor disse a ele: não é hora de clamar, é hora de agir. O Senhor conduziu, o Senhor ensinou, o Senhor mostrou o erro, e o Senhor mostrou a ele o que ele tinha que fazer, que não é hora dele orar, é hora dele ter uma ação, ó Pai. E é isso que nós queremos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo fale a nós, que Ele nos mostre o caminho. Nós queremos um avivamento, uma transformação, uma edificação. Nós queremos, ó Deus, ver milagres acontecendo na igreja. Nós queremos ver a igreja cheia da Sua presença, cheia da Sua unção. O que nós devemos fazer, Espírito Santo? Venha nos ensinar, venha nos conduzir, venha nos mostrar o caminho. Qual é a oração que nós devemos fazer? Como nós devemos orar? Se existe algum impedimento impedindo a Sua obra, que o Senhor venha nos mostrar, mas não nos deixe sozinhos, porque esta obra pertence a Ti. Nós muitas vezes não permitimos o Senhor agir dentro da Sua própria obra, nós não permitimos o Senhor fazer aquilo que o Senhor tem que fazer, mas nós estamos aqui hoje arrependidos, pedindo perdão ao Senhor e pedindo: direciona a igreja, direcione a palavra, direcione a oração, direcione as nossas vidas, nos mostre o caminho, nos leva a um entendimento, uma capacitação, nos leva a orar segundo a Sua vontade, que a gente não fique orando, ó Deus, sem rumo, sem direção, citando uma pessoa, citando outra coisa, não, que nós possamos orar dentro daquilo que o Senhor quer fazer. Não é por muito falar, ó Deus, é falar dentro do Teu propósito, é falar dentro da Tua vontade, é ter a Sua autoridade, Senhor, porque a Tua palavra vem até nós e nós lançamos essa palavra no ambiente, e quando nós lançamos a Sua palavra no ambiente, ó Pai, o ambiente é transformado, a atmosfera é transformada, os demônios caem por terra, as obras contrárias são desfeitas, as correntes são quebradas, as prisões são abertas, as mentalidades são transformadas. Quando nós entramos nessa dimensão espiritual e nós focamos, ó Deus, em fazer a Sua vontade, Senhor, algo de sobrenatural começa a fluir. E neste momento, Deus, eu oro, Pai, para que esta revelação do Teu Espírito Santo venha sobre nós, que Ele guie os nossos passos, que Ele possa fluir nesta igreja, que Ele possa fluir em nossas vidas, trazendo a clareza, a revelação daquilo que temos que fazer, e não só daquilo que temos que fazer, mas como vamos fazer, Espírito Santo, como isso vai acontecer, como essa igreja vai ser cheia da Sua presença, como esse povo vai ser cheio da Sua presença, como essas cadeiras vão ser cheias de homens e mulheres, como essa cidade vai se curvar diante do Senhor Jesus, como essa mocidade vai reconhecer o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, como essa mocidade ela vai ceder ao Senhor, Espírito Santo. O que nós devemos fazer, como nós devemos fazer, qual é a oração, qual é o sentimento que nós temos que ter. Nós estamos orando para que o Senhor acenda o nosso coração, nós estamos orando para que o Senhor traga em nós uma sede pela Sua presença, Espírito Santo, que a nossa vida, que a nossa fala seja: eu quero o Espírito Santo, eu quero o Espírito Santo, eu quero Ele
Ele governando sobre a minha vida. Mas nós não queremos o Espírito Santo para sermos usados pelo Espírito Santo. Nós queremos o Espírito Santo para que Ele faça a sua obra em nós, para que Ele venha transformar, para que Ele venha exatamente fazer aquilo que Ele veio fazer. Nós não queremos usar o Senhor, nós não queremos que o Senhor simplesmente entre e nós começamos a agir, a curar pessoas. Não é isso que eu estou buscando. Eu estou buscando uma transformação de dentro para fora, Senhor. Eu estou buscando um alinhamento com os céus. Eu estou buscando, ó Pai, que a verdadeira palavra flua dentro de nós, que todo sentimento maligno, que todo sentimento contrário, ó Pai, a sua verdade caia por terra. Eu estou orando, ó Deus, para que as obras do inferno não prevaleçam. Eu estou orando para que os demônios caiam por terra, ó Pai. Eu estou orando, ó Pai, para que nós sejamos mudados, transformados, edificados, ó Deus, pelo Espírito Santo. Eu estou orando, ó Deus, para que nós possamos amar o Espírito Santo, ó Pai, pela pessoa que Ele é, e não pelo aquilo que Ele pode fazer através de nós. Eu estou orando, ó Pai, para que a igreja reconheça Ele como o pastor, aquele que pastoreia, aquele que ajuda, aquele que consola, aquele que guia, aquele que orienta, aquele que ensina, Pai. Eu estou orando para que o nosso sentimento seja o sentimento correto, ó Pai, de não olharmos para a mão do Espírito Santo, mas olharmos para o relacionamento com Ele, para que as nossas vidas sejam transformadas, edificadas, Senhor. É esse sentimento que eu quero trazer sobre este ambiente. E por isso nós oramos, clamando, buscando, insistindo, ó Deus, para que esse poder possa vir sobre nós, para que esta revelação, ó Deus, porque muitas vezes o nosso sentimento não é aquilo que nós pensamos. Por trás existe um interesse, por trás existe uma vontade, por trás existe alguma coisa terrena, por trás existe alguma coisa que não é a sua vontade, e por isso muitas vezes ele não se manifesta. Então estamos aqui, ó Deus, pedindo ao Espírito Santo, alinhe as nossas vidas, alinhe o nosso propósito, alinhe o nosso coração, alinhe a nossa mente, para que nós possamos realmente viver debaixo desse poder, debaixo desse gozo, que é ser guiado e movido por Ele. Quem recebe o Espírito Santo, recebe direção, recebe identidade, recebe poder do céu, para controlar as suas emoções, para controlar os seus pensamentos. Quem recebe o Espírito Santo tem identidade. Não é preciso estar no meio da multidão para ser feliz. Não é preciso estar em cima do altar para ser feliz. Quem tem o Espírito Santo, quem tem intimidade com Ele, só quer Ele. Porque Ele é suficiente em nós. Ele nos completa. Porque Ele nos liga a tudo aquilo que vem do céu. Aquilo que realmente o ser humano precisa. Então o meu entendimento aqui, Senhor, é que o Senhor crie nesta igreja, é que o Senhor crie nesta casa um ambiente de um relacionamento com o Espírito Santo, porque Ele é uma pessoa, Ele é o Deus que veio nos ajudar, que faz parte da Trindade, é a terceira pessoa, que veio trazer as revelações do céu sobre as nossas vidas. Mas nós não estamos valorizando Ele, nós não estamos permitindo Ele fazer. Na verdade, nós estamos expulsando eles da igreja, porque tudo que fazemos é a nossa vontade, tudo que implantamos na igreja é a nossa vontade, tudo querendo o fruto do crescimento, de sermos a melhor, a maior, a mais bonita, a mais controlada, a que tem mais seguidor nas redes sociais, a mais vista, Senhor. Que esses sentimentos, ó Deus, sejam tirados, e o nosso desejo seja honrar o Senhor Jesus, servi-lo com todas as nossas forças, e permitir a obra do céu fluir no nosso meio, porque esta obra é bem maior do que nós. Esta obra, quando nós chegamos, ela já estava implantada, e se o Senhor Jesus não voltar, quando nós partimos para a eternidade, ela vai continuar. E nós precisamos levantar pessoas, homens, que vão continuar pregando, levando as verdades do céu. E aqui nós tiramos um momento
para interceder, porque neste momento Satanás muitas vezes começa a lançar palavras sobre o ambiente. Eles recebem missões para destruir, para amarrar, para prender. Então nós viemos neste lugar, Deus, dentro da sua casa, pedir ao Senhor, repreende toda a força maligna. Esses demônios que muitas vezes trazem sentimentos, que parecem ser sentimentos do céu, mas não são. Que está ligado à nossa vaidade, que está ligado ao nosso propósito humano, aos nossos interesses, e não aos interesses do céu. Meu Deus, que essas obras do inferno, Pai, sejam repreendidas pelo poder do sangue de Jesus. Que toda ação de Satanás, impedindo o crescimento espiritual do teu povo, dos teus filhos, seja repreendida em nome de Jesus. Que as mentes deste povo sejam ungidas, Senhor. Que a mente desta igreja seja ungida, e que eles recebam a palavra de Cristo, porque Cristo é a cabeça da igreja. E eu creio que algo o Senhor está passando para o corpo, algo o Senhor está trazendo para a igreja, mas muitas vezes pela nossa doença espiritual a gente não consegue gerir, administrar, receber essas informações. Quando ela chega em nós, o nosso corpo, a nossa parte não consegue produzir nada, porque estamos doentes. E por isso eu estou orando, Deus, em nome de Jesus, sara a igreja, sara este ministério, sara este povo, sara nossas vidas, para que nós possamos produzir no teu reino, para que nós possamos fluir no teu reino, para que nós possamos fazer a sua vontade no teu reino, aleluia. Que nós possamos orar pela próxima geração, ó Pai. Talvez não somos nós que vamos ganhar uma multidão, mas o Senhor vai levantar alguém nesta igreja, e esse alguém vai ganhar uma multidão para o Senhor. Alguém vai se levantar aqui dentro, como o Billy Graham se levantou, como João S. se levantou, como muitos se levantaram, ó Pai, e fizeram a diferença na terra. Levante alguém, Senhor, para que a obra do Senhor possa fluir, para que a obra do Senhor possa acontecer, para que os espíritos malignos caiam por terra, e haja transformação no ambiente, e haja edificação no ambiente, e haja restauração no ambiente. O Brasil pertence ao Senhor Jesus, e que toda força do inferno caia por terra, e toda maldição saia, em o nome de Jesus. Que a graça do Senhor possa reinar sobre nós. Nós oramos e clamamos a Ti, para que o poder do céu governe neste lugar. Nós oramos para que o Senhor levante os seus profetas, os seus ungidos. Há muitos homens aí escondidos, ó Deus, guardados. Há muitas pessoas, ó Pai, que não se curvaram a Baal, que não cederam a este mundo, que estão fazendo, mas não são famosos. Ninguém conhece, não estão nas redes sociais. Eles não aparecem, Senhor. Levanta esses homens, ó Pai. Levanta, Senhor, um novo remanescente. Traga uma água viva de avivamento, um vento, ó Pai, que vai soprar nesses ambientes. E a sua igreja vai se levantar, ó Deus. Os teus filhos vão se levantar, eles vão alcançar o sobrenatural. Eu oro nesse sentido, Deus, para que as manifestações do céu possam se mover na terra, para que os milagres possam vir, que o fruto do Espírito Santo possa fluir dentro de nós, que o amor pelas almas possa fluir em nós. Meu Deus, amamos mais a nossa reputação, amamos mais as nossas posses do que as almas. Estamos movidos num sentimento carnal. Meu Deus, traga o arrependimento. Mostra, Senhor, aonde nós caímos, e que nós possamos voltar e consertar os nossos altares, a nossa mentalidade, aonde nos perdemos, ó Deus. Deixamos de fazer através do Senhor e queremos fazer no braço, na força, trazendo ambientes do mundo para dentro da igreja, movimentos para atrair pessoas. E eu não quero fazer movimento para atrair pessoas. Eu quero atrair a sua presença, Deus, porque a sua presença vai atrair pessoas. Porque esse ambiente do crescimento da igreja não pertence a pastores. A tua palavra diz que quem acrescenta a igreja é o Senhor Jesus. Quem acrescenta é o Senhor.
Então, em nome de Jesus, nós temos que colocar Jesus no centro, no ambiente a qual Ele tem que estar. O centro, no centro das nossas mensagens, no centro dos nossos louvores, no centro das nossas ações. Jesus tem que ser o centro. Meu Deus, nós estamos tirando Jesus do centro e colocando eventos, e colocando conhecimento, e colocando recurso financeiro. Meu Deus, que nós possamos voltar, Senhor, e entendermos que se nós não colocarmos Ele no seu lugar, não vai fluir, porque Ele não dá a sua honra a ninguém. Esse Espírito Santo vem convencer a igreja que as forças a qual nós estamos gastando lá fora para prosperidade e riqueza, essa força tem que ser gastada dentro do teu reino. Essa força, essas energias tem que ser gastada aqui dentro, ó Pai. Porque quando nós prosperarmos dentro do teu reino, nós vamos prosperarmos lá fora, Senhor. A tua palavra diz: buscai primeiro o reino do céu, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Meu Deus, nós não estamos percebendo que o diabo está nos cegando. Assim como ele agiu na época do Egito, colocando um peso sobre o povo, para que o povo não tivesse tempo de orar, de consagrar a sua vida, de adorar o Senhor. Da mesma forma, hoje as pessoas não têm tempo de orar, de jejuar, de ler a Bíblia, porque eles estão muito corridos, ó Deus. As obrigações, as prestações, os sonhos. E isso tirou nosso foco, Pai. Mas eu estou aqui, mas nós estamos aqui, pedindo: nos perdoa. Perdoa a nossa fraqueza, a nossa falta de sabedoria. Perdoa, Deus, porque a gente não sabe o que está fazendo. Porque a gente não conhece o poder da cruz. A gente não conhece o poder do Evangelho. A gente não conhece o poder do Espírito Santo. E aí a gente se afoga nesse mar deste mundo, ó Deus. Assim como Pedro olhou para a adversidade, para o vento e para as ondas. Mas nós estamos aqui como Pedro, Jesus, estendendo a sua mão e pedindo socorro. Socorre-nos. Socorre a igreja, socorre o teu povo. Socorre nós, os pastores. Porque como eu orei de hoje de manhã, eu não sei, ó Pai, se nós estamos vivendo no tempo de Jeremias, ou se nós estamos vivendo no tempo, ó Pai, de Eli. O tempo de Jeremias, o tempo onde o povo endureceu o coração a servir e não queria obedecer os mandamentos, adorava outros deuses. E o profeta profetizava, Jeremias profetizava na direção do Senhor, mas nenhuma alma se convertia. A dureza entrou no coração. Só que a Bíblia fala também de um tempo onde o povo vinha à tua casa oferecer sacrifício, mas os sacerdotes estavam corrompidos. E eles desviavam o povo. A tua palavra diz que naquela época as revelações e as profecias eram raras, porque tinha poucas pessoas alinhadas, poucos profetas. Os sacerdotes, que eram aqueles que traziam a luz, estavam na escuridão. Eu não sei o tempo que estamos vivendo, ó Pai. Se é o altar que está contaminado, ou se é o povo que endureceu o coração. Uma coisa eu sei: nós estamos perdidos. Se o Senhor não vier nos ajudar, se o Senhor não vier nos socorrer, se o Senhor não vier abrir a nossa mentalidade espiritual, nós não vamos conseguir sobressair, ó Deus, o que está por vir, as adversidades, as lutas, porque da agora em diante as pessoas vão se perder ainda mais dentro de si, ó Pai, dentro do pecado, porque as pessoas estão se entregando à prostituição, e cada vez mais que elas fazem isso, mais elas se perdem. Assim como na época de Noé, assim como na época de Sodoma e Gomorra, o Senhor teve que entrar e intervir, Senhor, e destruir tudo, porque os homens se perderam, e essa prática está entrando outra vez. E nós estamos aqui, ó Deus, diante, pregando uma mensagem vazia, uma mensagem sem poder, uma mensagem sem transformação, uma mensagem que não toca o coração de ninguém. Porque uma mensagem escrita, Pai, num papel, uma mensagem dentro de estudos de teologia, de conhecimento, de coach, ó Pai, mas não é uma mensagem vinda do céu, Senhor. Não é uma mensagem genuína do teu trono. Não é uma mensagem, ó Pai, a qual o Senhor quer falar.
porque a mensagem do arrependimento saiu do altar. Arrependei-vos. Essa mensagem não existe mais. A mensagem que as pessoas estão pregando, que nós pregamos, é que o Senhor é bom, que o Senhor é bonzinho. Meu Deus, que nós possamos voltar a uma prática de oração ao Pai, para que o Senhor nos dê a palavra. Qual é a palavra de hoje? Qual é a revelação de hoje? Qual é o entendimento de hoje para a igreja? O que o Senhor quer trazer a nós? O que o Senhor quer revelar a nós? Aonde o Senhor quer nos levar nesses últimos dias, ó Pai? Haverá uma transformação entre a igreja e o mundo. São água e óleo, são luz e treva. Isso não pode andar junto, Senhor, porque esta igreja, as igrejas têm que falar do céu. A terra fala da terra. Mas que nós possamos despertar. E para isso eu preciso de Ti, ó Deus. Por isso eu venho te pedir socorro. Por isso eu venho te pedir ajuda. Por isso eu venho pedir ao Senhor: domine a igreja, Espírito Santo. Volte para a igreja. Volte para o seu lugar. Volte para as nossas mentes, os nossos corações. Domine o nosso sentimento. Vem, Espírito Santo, e enche este ambiente. Mostra para nós como é que funciona. Nos ensina como é que faz. Porque a Tua palavra diz que não é por força e nem por violência, mas é pelo Seu Espírito. Sopra aqui dentro. Sopra neste ambiente. Quebra as correntes. Quebra as prisões. Destrói toda obra contrária. Lança por terra os infernos, Jesus. O diabo se levantou para denegrir a imagem da igreja, para falar mal da igreja lá fora. Lança ele por terra, Jesus. Destrói essas obras do inferno. Destrói, ó Deus, esses demônios. Arranca, ó Deus, essas obras contrárias, Jesus. Fecha a boca desses diabos, ó Deus. Fecha a boca deste povo, Jesus. Traz a sua unção sobre este lugar. Traz a sua presença sobre este lugar. Alinha a igreja aos céus. Quando nós começarmos os cultos, ó Deus, que um manifestar de unção venha e possa encher a sua casa de um ambiente tão poderoso, que antes de nós pregarmos, as pessoas já vão querer aceitar o Senhor Jesus. De antes de nós começarmos a cantar, as pessoas já vão estar chorando. Antes de nós começarmos os cultos, as pessoas já vão estar, ó Deus, se colocando diante de Ti, confessando os seus pecados. É esse movimento que eu estou buscando, ó Pai. É uma graça aonde o Espírito Santo faz a sua obra, aonde Ele transforma o ambiente, aonde os desviados começam a voltar, os desigrejados começam a voltar para a Tua casa, as feridas na alma começam a ser saradas, Jesus. Meu Deus, se nós ferimos alguém, nós queremos pedir perdão. Se nós machucamos, se nós expulsamos, se nós fizemos algo de errado, ó Deus, nós estamos aqui, ó Deus, e queremos que essas pessoas nos perdoem, e queremos que o Senhor nos perdoe, Senhor. Tudo o que eu estou buscando é um alinhamento. Eu não sei o que está acontecendo. Eu só sei que não está acontecendo aquilo que tinha que acontecer. Aonde as pessoas têm que adentrar e ser transformadas, ser curadas, sair de um patamar de ignorância e entrar numa visão espiritual de conhecimento e sabedoria, guiadas pelo poder dos céus, movidas por uma graça do céu, pelo um sentimento, pelo um amor pelas almas, aonde para nós perdoarmos é algo simples, porque nós vamos compreender o que é ser perdoado, porque nós fomos perdoados por Cristo, nós somos perdoados pelo Pai. Ele perdoou os nossos pecados através de Jesus. Alguém pagou o alto preço por nós. Meu Deus, abre a nossa mente, abre o nosso coração, mas que a gente não venha viver na mesmice, na zona, Deus, de conforto, que a gente não venha viver, ó Deus, neste ambiente onde só a nossa vontade é que prevalece, num ambiente normal, porque esse não é o ambiente da igreja, Senhor. A igreja vive o sobrenatural, e para viver o sobrenatural não precisa de barulho, de gritaria, não precisa de pular, porque esse sobrenatural que eu estou dizendo, ó Pai, é a transformação do homem, aonde ele se transforma de dentro para fora, aonde ele escolhe, ó Deus, viver uma vida santa,
aonde ele tem uma mentalidade daquilo que o Senhor quer fazer. Então eu oro, Pai, para que o Senhor nos capacite. Volte, Espírito Santo, a governar as nossas vidas, a governar os cultos, as orações, os cultos dos lares, as conexões, os louvores, os ensaios, as nossas reuniões. Espírito Santo, volte a governar a sua casa, a sua igreja, a qual nós roubamos, a qual nós tiramos, Senhor, do ambiente. Que o Senhor volte a governar nossas mentes, os nossos corações. Que o temor do Senhor volte a nós. E que nós possamos temer o Senhor e respeitar. Que nós possamos ter respeito em falar algo ao Pai. Se a gente só vai falar se realmente é a vontade do Senhor, se realmente é isso que o Senhor quer que nós falamos. Nós não viveremos uma vida qualquer, mas estaremos debaixo da sua graça, Senhor, da sua obediência, daquilo que o Senhor quer fazer. E então haverá milagres nessas casas, nessas famílias. Casamentos serão restituídos, vida financeira vai ser restituída. Porque o poder do Espírito Santo vai voltar a governar os ambientes. E nós vamos ver o crescimento, o avivamento chegando em casa, nas ruas, nos bairros, e as pessoas adentrando na igreja. Pai, quantas pessoas queriam estar aqui dentro, mas não conseguem. Quantas pessoas queriam congregar, mas não conseguem. Quantas pessoas, ó Pai, criam empatia contra a igreja, Senhor. Mas em nome de Jesus, esses demônios, essas vidas vão cair por terra. E o Senhor vai trazer de volta o teu povo, Jesus. E nós vamos cantar o hino do Senhor. O hino de adoração a Ti, ó Deus. Nós vamos nos abraçar e chorar. Mas não é um choro de tristeza. É um choro de alegria, ó Pai. Porque o Senhor vai trazer avivamento à igreja. Transformação à igreja. Fecha a porta do fundo, ó Pai. E deixa somente aberta a porta da frente. Aqueles que vão entrar vão permanecer. Eles não vão sair. Porque eles vão ser transformados. Porque nós vamos ser transformados. Nos dê a revelação. Nos dê o entendimento. A compreensão, flui neste ambiente, transforma este ambiente. Eu estou orando, ó Deus, para que Luz e Mangues venha para cá. Venha para cá. Eu estou orando, ó Pai, para que tenha na igreja mais de 400 pessoas ajoelhadas aqui dentro. Eu estou orando, ó Deus, para que meio-dia as pessoas saiam das suas casas e venham orar na igreja. Eu estou buscando, ó Pai, a live é para isso, é para as pessoas ver a gente orando e sentir o desejo de vir para cá. A live, ó Deus, é um canal que nós abrimos, ó Pai, para que as pessoas vejam e nasça dentro delas o desejo de vir. Eu vou para a igreja orar, eu tenho que estar lá. E elas fazer esse compromisso, ó Deus. E não deixar que nada atrapalhe elas de estar aqui. Até que o céu se abra sobre nós. Não é tempo perdido, ó Deus. Aqui estamos nos capacitando. Aqui estamos nos alimentando. Estamos buscando força. Graça, amolando, ó Deus, o machado, trazendo conhecimento a nós. E quando nós sairmos daqui, sairemos como gigantes, ó Deus, cheios da sua presença, cheios da sua unção. Espírito Santo, ouve a nossa oração, ouve o nosso gemido, intercede por nós, Jesus. Faz de novo, Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aviva esta igreja. Aviva a minha vida. Levante a minha vida. Que eu possa ser um homem segundo o seu coração. Que eu possa orar mais. Que eu possa jejuar mais. Que eu possa estar mais presente na leitura da sua palavra. Que eu possa estar diante de Ti diariamente. Te servindo, Te louvando, Te adorando. Que eu possa executar aquilo que o Senhor trouxe sobre a minha vida. Que o Senhor possa nos dar conhecimento e revelação. Que essa oração, ó Pai, ela quebra toda a influência do mal. Que essa oração venha destruir toda a força contrária. Demônios que foram enviados para amarrar a igreja, para prender a igreja. Eu repreendo vocês em nome de Jesus. Caiam por terra. Que a igreja seja livre para crescer, para prosperar. Que a manifestação do Espírito Santo seja real neste ambiente, pelo poder do sangue de Jesus. Que todos nós sejamos tocados. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe o seu casamento.
Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe os seus negócios. Que Deus repreenda as enfermidades. Que Deus repreenda a opressão, a depressão. Que Deus repreenda o caos. Que Deus repreenda a miséria da sua vida. Que Deus repreenda todo espírito de fracasso. Que Deus tire toda a obra do mal contra a sua vida. Todo espírito do medo, todo espírito contrário à vontade de Deus, saia da sua casa, da sua família, pelo poder do sangue de Jesus. E que você viva a vida que Deus tem para você.